Olá, sejam bem-vindos ao programa Namastê. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na dança, que é a sacralidade feminina, o resgate do sagrado dentro de cada uma de nós. Nós não procuramos a dança por acaso, ela não está à toa em nossas vidas. Existe um canal de conexão muito profunda entre nós que praticamos essa arte e nós vamos falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Nos antigos templos egípcios, mulheres se reuniam para cuidar umas das outras, para cuidar das suas feridas, dos seus medos e para evoluírem juntas através da arte da dança e de muitas outras práticas também. Nós mulheres somos mais movidas pela cooperação do que pela competição. E à medida que nós nos reunimos para trocar informações, para cuidarmos umas das outras, nós conseguimos exercer essa cooperação que faz parte da nossa alma. Eu acredito na dança com essa conotação, com essa forma sagrada de ser vivenciada. Aqui no nosso núcleo, nós prezamos muito esse contato feminino e como nós podemos nos curar a partir disso. As mulheres têm esse poder maravilhoso de acolher umas às outras, quando nós estamos conectadas. Por isso a importância de seguir não apenas o corpo, não apenas a técnica, mas também o caminho espiritual através da dança, porque a dança é sim uma dança sagrada e precisamos resgatar essa conotação, porque isso nos faz bem, isso nos conecta com o nosso eu maior, com o nosso eu divino e traz uma sensação indescritível de paz, de plenitude, de amorosidade. A partir disso, todos os movimentos que nós praticamos passam a ser lindos, belíssimos e sagrados. Em muitas culturas antigas e tradicionais, a dança era passada de mãe para filha. E nós temos uma ligação profunda com todas as nossas ancestrais. É muito lindo observar mulheres de uma mesma família que se reúnem para trazer alegria e felicidade para o seu lar e dançam. Hoje nós vamos falar um pouquinho no nosso quadro Transformação sobre uma linda mulher, Annelise Couto, que é lá de Minas Gerais. Ela dança junto com sua mãe é linda e as duas brilham nos palcos. Elas fazem uma grande dupla amorosa, carinhosa e que resgata esse amor, esse poder e este carinho que a dança nos oferece. Confira conosco o quadro Transformação feito pelo Mari Art Studio. Antes da dança, eu era assim, totalmente tímida, não sabia conversar, eu tinha medo de conversar com as pessoas. Geralmente eu nem saía de casa, porque era medo total da população, do que as pessoas poderiam achar até de eu estar na rua, do modo de estar vestida, do modo de falar, do modo de como eu era. E quando eu iniciei, quando eu ouvi falar sobre dança do ventre, eu fiquei assim, maravilhada, porque a dança, ela é linda, ela é mágica. Então, assim, com toda aquela timidez que eu tinha, eu achava que eu nunca seria capaz de sorrir, ainda mais de subir em um palco, de estar diante daquele público maravilhoso. Então, quando eu iniciei, realmente eu tive uma dificuldade, mas foi muito trabalhada com a mestra, a Juliana Marconato, e quando eu conheci ela, ela ampliou muito meu caminho, ampliou muito todo o meu percurso na dança. E assim, foi outra coisa, que quando eu iniciei a dança mesmo, era só aula, eu não pensava em ser professora e nem seguir carreira. Pra mim era aula pra eu só trabalhar alguma coisa junto com as pessoas. Mas quando eu conheci a Juliana Marconato, ela realmente mudou minha vida, a dança mudou e a dança pôs ela na minha vida e mudou totalmente meu caminho. Eu virei outra pessoa, hoje eu converso com as pessoas, hoje eu saio na rua, sem pensar em nada de ruim, sem estar com medo do que as pessoas vão falar de mim ou pensar de mim, porque não importa o que elas falam ou pensam de mim, não importa realmente o que eu penso de mim, o que eu sou. Então a dança do ventre, ela mudou muito meu modo de olhar para mim mesma, meu modo de conversar, o modo de agir,
de ampliar tudo mesmo. Então ela mudou bastante coisa, minha vida é maravilhosa. Isso é mágico. Porque também me envolveu muito no relacionamento meu com ela, que antes eu não tinha. Antes de ter a dança, de encontrar a dança. Porque mãe e filha, você vê assim, conversa, mas aquelas conversas que tem que ter cotidianamente. Agora não, quando a gente envolveu com a dança, eu e ela, então foi algo muito mais profundo, então a gente ficou muito mais próxima, a gente seguiu carreira, a gente fez aulas e cursos juntos. Então assim, foi maravilhoso. Minha mãe foi o meu caminho para isso, ela que me incentivou, que me mostrou para onde ir, e hoje eu tô nesse caminho maravilhoso. Ai, meu Deus. Foi perfeito, maravilhoso. É igual eu falo, as fotos ficaram mágicas, vocês conseguem deixar a gente princesa. Conseguem deixar a gente muito linda, então foi maravilhoso, foi muito lindo. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade. Ficou muito lindo mesmo. Ju, você é muito mais do que uma simples professora. Eu passei por várias professoras em 7 anos. Todas foram maravilhosas, todas tinham aquela teoria, tinha aquele estudo, mas você é diferente, você tem uma luz diferente. Você consegue ser muito mais do que uma professora, você consegue ser amiga, irmã, mãe, professora. Você é uma rainha, você é linda demais, então eu te agradeço muito por você sempre trazer luz para os caminhos das pessoas que se encontram com muita dificuldade, inclusive eu fui uma delas que tive muita dificuldade espiritual, mental, e você conseguiu limpar tudo aquilo que eu tinha de ruim, com suas orientações, com sua sabedoria. Eu te agradeço muito por existir, Ju. Ai, eu te amo! Gente, é o máximo, né? É o máximo ver mãe e filha dançando. Eu acho muito especial. E sempre que eu tenho a oportunidade de ter a minha mãezinha do meu lado, sempre meu coração se abre, se enche de muito amor. Lembrando que nós, filhas, devemos ter um respeito à hierarquia feminina. Quando nós estamos perto da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, precisamos aprender a nos curvar diante da maturidade que elas têm. Independente do comportamento que elas têm, é importante cada uma de nós aprender a respeitar essa hierarquia. E durante uma dança, sempre precisamos aprender a nos colocar dessa forma, com muito respeito ao tempo da pessoa que nos gerou, à maturidade da pessoa que nos orientou e que nos deu a oportunidade de estar aqui nesse momento. Falar sobre o sagrado feminino é algo que toca muito meu coração. E eu gostaria de falar, pegando um gancho com o nosso programa, do novo livro. Eu tenho um livro, lancei um livro no mercado persa agora, pela editora Caleidoscópio, o livro Sagrado Feminino. Foi um filho, gente, é um filho esse livro, porque ele tem toda uma filosofia, foi feita com muito carinho e com o intuito de trazer um caminho espiritual para a dança, das mulheres que tenham interesse em retornar para casa, em voltar para a casa da alma, de não apenas movimentar o corpo, mas também se encontrar e entender o porquê exercitar cada movimento. Se você puder, se tiver interesse, nos ajude a divulgar este trabalho. Aqui embaixo nós temos o link para a compra do livro pelo site da Shime. E, enfim, nos lugares em que eu vou viajar no país também levarei o livro para todos os lados. Mas se você puder encomendar, ela vai entregar na sua casa. As meninas são maravilhosas, muito competentes e realizadoras de sonhos, na verdade. É um grande sonho poder materializar este livro e que ele possa ajudar do fundo do coração cada uma das mulheres que abrirem as páginas. Hoje eu trouxe aqui uma mulher muito especial, que é uma deusa chamada Lu. O nome dela é Lu Nesvete. Eu particularmente tenho ela como uma irmã, como uma pessoa que segue realmente essa ideia do sagrado feminino em todos os seus dias. Ela dança por isso ela está aqui conosco. Gente, eu tô aqui com essa deusa linda, a Lu Nesvete. É minha amiga pessoal e uma deusa que procura levar a dança também de uma forma muito sagrada,
muito respeitosa. Por isso que eu quis, como o tema de hoje, né, é a sacralidade feminina, o sagrado feminino a partir da dança, ninguém melhor do que você para falar disso, Linda. Porque você vive isso. Vivo. Né? Eu conheço a Lu, nós temos altos papos. A madrugada dentro. Altos papos espiritualistas, né? Você é uma pessoa espiritualista que segue esse caminho, que acredita na melhora do ser humano, que acredita no ser humano. Sim, e nós usamos a dança a partir disso. Exatamente. Você pode falar um pouquinho do trabalho que você faz? Falo, claro, com certeza. Primeiro agradecer, claro. Eu que agradeço, linda. A oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, amor. Agradecer tudo e agradecer ao universo essa oportunidade também de estar materializando esse encontro tão importante para tantas pessoas, né? Que precisam serem tocadas ainda, se reconhecerem, não é? E ampliar todo esse lindo trabalho que você vem fazendo, né, há muito tempo. A Lu me ajudou a fazer o livro, viu, gente? Eu perguntava as coisas pra ela. É verdade. Nossa, tá legal. Porque madrugada dentro. Às vezes eu de madrugada, olha, eu tô pensando nisso aqui, o que você acha? Ela pega, sempre muito atenciosa, lendo vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo. Sim. E assim, com a sua opinião sempre muito centrada, sempre muito clara, sempre muito sensata. Sim. A ideia, quando eu tive essa oportunidade, né, de te ajudar, eu logo aceitei, claro, porque eu entendi que era também uma missão, né? Porque fazer algo tão grandioso da maneira como você fez, necessitava também, de certa maneira, de um aporte energético, né, Ju? Então eu sabia que você estava acordada fazendo, eu sabia que precisava ficar acordada para estar ali somente mandando, sabe, boas vibrações, para que seus mentores também te guiassem e te protegessem, para que você conseguisse de fato finalizar da maneira que ele precisava ser finalizado, né? Para alcançar as pessoas necessárias. As pessoas certas. As pessoas certas, exatamente. E preparadas para aquilo também, exatamente. Né? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, né? Isso. Eu acredito, assim, Ju, que quando a gente está num caminho certo, as pessoas certas aparecem também, né? Eu escuto isso há muito tempo. E felizmente no meu caminho tem aparecido muitas pessoas certas, né? A Nesfesh, que é o meu núcleo de dança, que significa alma em sânscrito, né? Então a ideia é justamente essa, de reverenciar nossa alma feminina e de reverenciar qualquer ser humano e ser vivente desse universo, né? A gente entende que é necessário que haja uma transformação, né? E que essa transformação ela tem que começar a partir de nós, do nosso movimento interno. E a dança ela promove esse movimento interno. Sim. A dança não é só corpo, não é só a parte externa, também. Mas antes de mais nada, quando uma pessoa ela aprende a qualquer movimento que seja, de qualquer dança, não é? Ela não aprende só aquele movimento simplesmente, ela aprende a movimentar o seu interno, o seu sagrado, a se reconhecer. E com isso ela cresce espiritualmente, ela evolui e ela leva isso para fora, né? Leva isso para casa, para o trabalho, para tudo, para o seu dia a dia, para a convivência, né? E eu acredito muito no trabalho que você faz, né? Além de tudo, também sou tiete da Ju, claro. Mas assim, e nossa, eu rogo muito para que tudo isso aumente cada dia mais, sabe? Que chegue a mais e mais e mais pessoas, assim. Nós sabemos que é uma gotinha no oceano, mas aos poucos, cada sementinha plantada no coração de cada uma das mulheres prontas para isso, com certeza poderemos melhorar o nível da nossa consciência a partir da dança que nós praticamos. Exatamente. E essa consciência, às vezes ela só está adormecida, né? Só está ali repousando um pouco, né? Eu costumo falar nos meus cursos que nós nos reunimos para lembrar algumas coisas. Sim. E eu sou apenas uma porta-voz, tenho a honra de ser a porta-voz de coisas que a pessoa no fundo já sabe. Sim. E que nós estamos ali para relembrar, porque muitas vezes a nossa alma fica atordoada, atormentada por tantas informações, por tanto estresse, pela busca de tanta correria. Sim. E é uma busca insana por ter, por fazer, por estar, por aparentar, que nós não temos esse tempo de respirar, olhar para dentro, perceber quem nós somos, o que gostamos de fazer realmente. E os cursos, né, esses momentos sagrados, que eu considero sagrados, são sagrados, passam a criar essa conexão, esse momento. E às vezes as pessoas falam assim, é a Ju. Não sou eu. Eu tenho certeza que não sou eu. Eu tenho essa consciência, né, Ju? de que é uma energia maior, a dança é uma egrégora, né, uma grande egrégora maior, que não sou eu que vou oferecer para a pessoa, mas é a conexão dela com ela mesma. Sim,
É a conexão que ela faz com a dança. Exatamente. Eu posso só pegar uma lanterna e mostrar, vai pra cá, ou então vem pra lá. Isso mesmo. Né? Isso Ou mesmo. lembrar com algumas palavras, coisas que a pessoa já tem no seu coração, na sua alma. Sim, ela já traz isso, né? De outras existências, enfim, de tudo que ela é, porque todos nós somos extremamente ancestrais. Então carregamos o DNA desde o primeiro, né? Primeiro homem, primeira mulher. Sim. Ele está em nós, né? Ele permanece, ele habita em nós. E eu sempre digo isso para as meninas, né, que frequentam o núcleo, e para todos que estão perto de mim também, que nós somos centelhas divinas, né? Mas às vezes a gente se esquece disso, né? A gente esquece de brilhar também, né? Só vê a parte escura, a parte ofuscada de nós mesmos, né? Então às vezes a dança ela vai causando esse polimento na gente, sabe? Vai lapidando e vai aparecendo aquela beleza interna que cada um possui, independente da forma física, da raça, da religião, não importa isso, né? A gente é gente, a gente ama todo mundo. Gente, né? a gente A gente ama. aprende a ser gente Isso, exato. de corpo e alma quando nós entendemos isso que você falou, não importa a raça, não importa credo, não importa. Exatamente. Somos todos uma grande irmandade. Uma grande irmandade, viemos do mesmo lugar, né? Voltaremos para o mesmo lugar. Então, assim, eu penso nisso, eu penso que essa força que a dança pode promover, de fato, pode mudar o mundo, porque pode mudar o ser humano. Somos nós que mudamos, né? Sim. O mundo para melhor. Eu acredito nisso, né? Então, eu trabalho, de fato, isso mesmo dentro do núcleo e busco estar próximos de pessoas. Na verdade, eu não busco, elas também chegam, né? Pessoas que comungam da mesma ideia, né? Que a minha. E, felizmente, cada dia mais tem chegado mais pessoas que estão abertas para esse tipo de prática também, né? Essas transformações, Essas transformações, consciente, né? Sim. Uma transformação consciente, um despertar, né? Na Sim. verdade, né? E a dança na sua vida, na sua vida pessoal, Sim. ela te transformou de alguma forma? Muito, né? Muito. E como ela funciona hoje para você? Além da missão, é claro, de transmitir, né? Sim, Mas sim. para você, qual é o seu resgate? Assim, o meu resgate é sempre o de estar conhecendo um pouco mais quem é a verdadeira Luciana, né? É ser. É aquela questão que você acabou de falar, não ter, né? Ter a gente tem por consequência, quando a gente é, né? Então, assim, quem é realmente a Luciana? Entende? O que ela traz de verdade na essência dela, né? São tantas coisas, né? E é engraçado que a dança, ela me permite isso, ir buscando cada vez mais, cavucando, sabe? Tirando aqueles medos, aquelas ansiedades, descobrindo coisas novas a respeito de mim mesma, né? E, enfim, do meu dia a dia, como pessoa, né? Não como fazedora de coisas, mas como, assim, um ser divino mesmo, né? E, assim, me traz a consciência do que eu preciso continuar lapidando, né? De que o caminho é longo, né? De que tem muita coisa ainda para eu fazer. Né? Você me permite falar da sua profissão? Assim, claro, com todo respeito. Porque eu acredito que sirva para muitas exemplo, mulheres. né? Para muitas mulheres. Porque, gente, eu conheço a Lu. E ela é engenheira. Então ela trabalha naquele momento assim, né? Aquela coisa séria. Você trabalha num ambiente bem masculino também. Bem né? masculino. Então é aquela coisa assim, ela tem que tomar decisão, ela tem que ser firme, ela orienta, ela faz. E eu acredito que muitas mulheres que trabalham em grandes empresas, corporações, enfim, a pessoa tem que trabalhar essa energia que é uma energia yang, é uma energia forte. Sim. E a dança vem para contrabalançar isso, para aliviar isso, né? Esse peso. Para você ter uma ideia, Ju, bom, eu já exerço essa profissão já há 18 anos já, né, de engenharia química mesmo, desde o início, desde a parte de trainee até sênior, né, que eu já sou considerada sênior nessa área. Então já faz 18 anos e faz 10 que eu danço, né. Então, nos 8 primeiros anos, assim, sem a dança, de fato, eu estava 30 quilos acima do que eu tô. 30, filha! Eu tenho fotos, os meus Você cabelos caíram. A gente pode mostrar uma foto, se você permite? Permito, também. Sensacional! Gente, roda a foto da Lu, por favor! 30 quilos! 10 anos atrás, sensacional, hein? Cabelo bem curto, todo quebrado, porque estresse. Muito estresse, má alimentação, enfim, muita briga, muito estresse. E a dança foi entrando aos poucos, né, na minha vida, foi me envolvendo, né, mas eu sentia que era um caminho, foi o meu despertar. Eu falei assim, nossa, isso me faz bem, é por aqui que eu quero ir. E aí,
Nossa, só transformação. Em 3 meses eu tinha perdido praticamente 20 quilos. 20? É, porque eu comia em excesso. Amiga, é porque às vezes você desconta a ansiedade Isso. ali na comida. Exatamente, Ju. Era isso que eu fazia. Não tem uma válvula de escape, né? Era comida. Então eu só trabalhava, estudava e comia. Às vezes, o cigarro é uma válvula de escape, a droga é uma válvula de escape, a bebida, a alimentação em excesso. Com todo respeito, cada pessoa faz o que quiser, né, da sua vida. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Exatamente. Porém, encontrar uma válvula de escape positiva, ou seja, que traz um retorno, um benefício, toda atividade corporal, esportes e danças, trazem esse retorno, no qual eu consigo ter essa sensação, né, de bem-estar, de plenitude, e eu consigo alinhar o meu corpo, o meu peso, a minha saúde, né, o meu eixo, sem precisar utilizar, por exemplo, remédios, sem precisar, né, ter outros recursos que vão me prejudicar futuramente. Eu nunca quis entrar nessa questão de tomar remédios, essas coisas, né? E aí, justamente, a dança, ela me salvou, né? Eu sempre falo isso, que a dança me salvou, e é uma verdade, né? Além de me salvar, ela ainda me colocou no meu caminho, né? No caminho certo, no caminho que a Luciana precisava percorrer. A dança também me salvou e me salva ainda. Me salva todos os dias da minha vida. Às vezes a gente tá naquele momento assim, nossa, tá nervosa. Às vezes você tá com humor por aqui. Isso. É só entrou a primeira aula, eu dou aula todo dia, né? A dança faz parte. Começo ali 15 minutos, de repente, tô feliz. Quando eu termino a minha terceira, quarta hora de aula, imagina, tudo é lindo. Tá tudo bem já. Tudo é lindo, tá tudo resolvido, tá tudo ótimo, porque eu estou bem. E aí aquela situação eu sei que vai ser resolvida. Né? Eu tenho alunas aqui que às vezes entram em sala, que já me deram depoimento, né? Entram em sala, às vezes com dor de cabeça, com cólica, mas a pessoa vem, eu falo, gente, vem, vai na aula que é melhor, porque você coloca a sua energia para circular, né? Exatamente. Ao invés de simplesmente sentar no sofá e ficar lá jogada, coloca a energia para circular. Em meia hora, 40 minutos, a pessoa tem todo um processo ao qual ela se alinha. Sim, exatamente. E volta melhor para casa. Volta melhor. E aí foi justamente isso, eu fui me alinhando, né, através da dança, e claro, também a professora que eu tive o contato, ela também trabalhava essa questão do sagrado e do feminino. Que sorte, assim. Mesmo não tendo essa denominação, mas era isso que ela fazia em sala de aula. Não era só uma coisa mecânica, só passos. Então ela conseguia envolver todo mundo e trazer isso à tona, né? E, enfim... Que bom, né? Que bom que existem pessoas assim. Sim. E eu sou muito grata a ela. Às vezes nós mulheres, a gente não imagina, nós professoras, não imaginamos assim o que nós deixamos para as pessoas, né? Sim. A sementinha plantada. Hoje eu sinto isso, né? Como eu dou aula, eu sei que cada uma que chega lá precisa de um cuidado, né? Precisa de um olhar diferente. E eu trago isso comigo, né? Esse respeito a cada uma que entra, independente da história que ela traga, eu quero ajudar a transformar. Eu sinto isso. Sente? Ó, a gente chorando de novo. É uma choradeira, nossa. Não, mas é verdade, Ju. Nossa, é muito especial, muito especial assim, mesmo. Eu sou muito, muito, muito grata mesmo, sabe? Que eu possa ter encontrado no meu caminho essa pessoa, né? Pra me orientar, né? Não sei se me permite falar o nome dela, claro, a Sabaali, né? Claro. É a professora Sabaali. Está no mercado há muito tempo também, mas foi isso, foi um resgate. Ela me colocou nos eixos. Que linda! Eu tive a sorte de ter uma grande mulher no meu caminho também. Foi a minha primeira professora. Tô até fã agora. Tudo bem. Não tem problema. A Cristina, né? Maria Cristina Fattori, que é terapeuta. E ela trouxe, porque hoje pra mim, olhar pra dança sem esse vínculo energético não é possível. E por conta dela. Porque o começo foi assim, né? O trabalho dela é esse. Então, é muito bonito você poder lembrar da dança e pensar nela automaticamente de uma forma sagrada. E saber que você estava no caminho certo o tempo todo, né? É muito legal isso, é muito bom. Especial. É muito bom quando você descobre isso. E aí você não quer mais voltar para um outro caminho, né? Você quer continuar evoluindo e crescendo nisso. E aí você se transformou a partir da dança, perdeu esses 30. Isso foi o mais visível, né? Foi a parte visível. Sim, aí tem a transformação interna também, que eu acho que é a mais expressiva e é a que me acompanha até hoje, né? Então, assim, a Luciana se tornou uma mulher
mais calma, não menos decidida, né? Porque eu continuo sendo uma pessoa que tem, precisa, né, tomar decisões. Normal, isso faz parte do meu dia a dia, escritório, entregar relatórios, essas coisas, isso faz parte, né, da minha vida. Mas eu não me estresso mais, eu não me altero mais, eu consigo olhar de uma outra maneira qualquer problema que se apresente. Porque eu sei que eu sou e eu consigo resolver aquilo dentro de um tempo, conversando, dialogando, assim como os movimentos da dança, né? Envolvendo, Sim, não arredondando, com a flexão, né? Assim, tendo aquela flexibilidade necessária para entender também o outro que chega e o porquê que ele está se comportando daquela maneira. Então, assim, o que eu rogo é que as mulheres, elas se permitam, sabe, assim, conhecer, dançarem mesmo, porque a dança não é externa, ela é interna, é um processo interno, é isso que ela promove, essa mudança, né? Não só física. A física pode ser uma consequência ou não importa muito, mas com certeza a parte interior é uma outra postura, é uma outra maneira de ver a vida, de conduzir a vida. Sim, né? com certeza. E aí vão somando-se a isso novas práticas, né? Uma meditação. Começa a somar-se outras coisas também, né? Além da dança, vai crescendo esse mundo. Você também, começa né? a ter vontade de ter leituras, Sim. né? Você passa a acompanhar grandes mestres, orientadores, Sim. e passa a seguir um outro... Criar prioridades, né? Sim, Criar sim. prioridades. Porque a gente fala muito que não tem tempo hoje em dia, eu falo, todo mundo fala, não tem verdade. tempo, não tem tempo. O tempo, né? O tempo passa a ser ouro, ele é muito escasso. Então, a importância de priorizar o nosso tempo com as coisas que realmente têm valor. E quanto tempo às vezes você precisa para dançar? 1 hora às vezes? Só 1 hora por Uma semana? horinha. Quantas horas tem uma semana? Eu falo isso para as minhas exatamente. meninas. Gente, 1 hora só para você se olhar de verdade, só para você, entendeu? Essa questão do tempo ela é muito interessante. Eu tenho um filho pequeno e ele precisa de mim. Eu procuro exercitar também o meu sagrado feminino através da maternidade, o que não é fácil hoje em dia. Exato. Então, em alguns momentos, eu me vejo naquele momento, naquela situação assim, o mundo tá pegando fogo, tem tudo pra resolver, telefone tocando. E aí ele vira e fala pra mim, mãe, vamos jogar dominó? E eu, claro, filho, claro. Então, parar, às vezes, é delicado você parar pra fazer algo lúdico. Ou parar, por exemplo, uma atividade, eu tô abrindo assim a minha vida pessoal. Sim. Eu nunca cozinhei. Nem tinha fogão em casa, né? Eu sempre assim, aquela vida louca, sempre comia fora em restaurantes, e quando pedia comida, sempre tudo assim pronto, tudo na hora. Sim. Passando o tempo, há já mais uns 8 meses, quase 1 ano, passei a ler um pouco sobre nutrição e a importância, porque a mãe terra, ela é nutridora, né? Quando a mãe nutre o seu filho através do seu leite, ela transmite algo a ele. Então, essa sensação de ser nutrido pode vir através de um alimento também. Nós estamos conectados a isso. Nós estamos conectados a isso. O ciclo continua, né? E eu não vi essa importância, né? E passei a entender algumas coisas lendo alguns artigos e falei, bom, vamos lá, vamos começar a cozinhar. Aí agora, com muito trabalho, tentando priorizar, eu paro a minha manhã e falo, vou cozinhar. E chamo meu filho comigo, ele lava um tomatinho. Eu quero que ele veja que eu estou fazendo aquilo pra ele no sentido de nutri-lo. Então eu repito várias vezes, mamãe tá fazendo pra você, mamãe tá fazendo pra você. E até conseguir encaixar isso na minha rotina, o que não foi simples, né? Porque tudo é muito corrido, gostaria, claro, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, essa foi uma atitude que me trouxe muita tranquilidade e uma certa proximidade com ele, uma maior proximidade, nós somos muito próximos, né? Mas uma proximidade maior, isso me fez muito bem. Então são pequenas coisas que eu acredito que essas coisas podem transformar o nosso dia. Esses núcleos, eles são extremamente importantes, né? Que são os núcleos familiares, né? O núcleo dos nossos amigos, que nós não podemos perder. A maneira que nós lidamos com os nossos queridos, com os nossos queridos, com as pessoas que nós amamos, né? Então é importante estar sempre nutrindo isso mesmo, essas pessoas que estão ao nosso redor, né? Elas se sentirem também importantes, né? Perceberem que elas fazem parte de algo maior, que é o nosso mundo interno, né? E aí, se você tem muito amor, muita alegria, assim, para dar,
é gostoso trocar isso, né? É lindo, né? Com as pessoas. É E o seu importante. marido, seu companheiro, você é casada há muitos Sou. anos. Bastante. 18 anos. Como ele viu essa. Ele, claro, percebeu essa transformação. Ela tomou um susto. Como ele enxerga tudo isso hoje? É, Porque ele é gente finíssima, né? Eu adoro ele, adoro. Ele também é um executivo, né? Trabalha muito, de virar noites às vezes, trabalhando mesmo. E tem uma jornada dura de trabalho mesmo, de responsabilidade também. Isso sempre foi assim, Flávio, sempre foi assim, desde adolescente. Não é agora que ele já está chegando nos 40, né? Então, essa sempre foi a vida dele. E, de certa maneira, antes de dançar, é como se eu competisse com ele. Porque como eu estava na formação também de engenharia química e ele fazendo a formação dele, era como se não existisse, sabe, o yin. São duas energias yangs, né? Isso, Uma aqui, ó. Você pode, eu também, vamos lá. Era bem assim mesmo. Olha que legal. Então, legal não, assim, sim, mas interessante. É interessante conseguir ver que era dessa maneira, né? Que eu também me comportava dessa maneira. Quantas mulheres não se comportam dessa maneira, sem perceber? É a tentativa de adquirir o seu poder a partir do yang, né? Que é o ter, que é o mostrar, que é o competir, que é o bater de E frente. que está ali presente no nosso dia a dia. Então tem muitos exemplos acontecendo ao nosso redor. É mais fácil de você visualizar, né? E se envolver nessa energia. Então era assim, era uma competição, eu com o Flávio. Aí depois, claro, quando eu iniciei o processo da dança, eu falei, nossa, não precisa ser dessa maneira. Mas claro que levou um tempo até eu conseguir voltar, entendeu? Sim. E exercer a minha força feminina. Né? Que lindo! Sorte dele, né? Sorte dos maridos, gente! Eu estou há 18 anos com ele. Não é? Né? Sorte dos maridos. Sorte dos maridos. Então, a dança também traz isso, né? Traz essa consciência Que legal. da nossa força feminina, né? Porque a mulher é extremamente forte, Sim. sendo feminina, exercitando essa força, né? Que é uma benção, né? É muito sagrado você poder ser mulher, né? E carregar esse poder de criação, né? Com E certeza. também do cuidar do outro, de ter esse olhar amoroso para o outro, né? Isso é muito feminino, né? Claro, as duas energias estão presentes, tanto no homem quanto na mulher. Mas a mulher, ela tem essa capacidade, esse dom de olhar de uma outra maneira, né? De envolver e de querer cuidar, né? De emanar esse amor já inconsciente. E eu não estava fazendo isso, né? Eu estava fazendo o inverso. O contrário. O contrário, completamente. Mas aí acabou que a gente foi se alinhando, eu fui me alinhando isso. E hoje assim o Flávio fala, pelo amor de Deus, não pare de dançar. Vai dançar, eu tenho vários maridos que falam, vai dançar, mulher! Vai dançar. Não dançou essa semana? Vai lá! Exatamente. Então assim, todos os dias, né, eu pratico, né, dança porque eu também leciono, então eu acabo praticando, né? Sim. E isso faz parte mesmo da minha rotina. Trabalhar o dia todo. E 8 horas por dia e à noite estar lá na escola, lecionando aos sábados o dia todo, participando de eventos, ficando com as meninas, fazendo esse processo mesmo, né? Que você seja abençoada nessa caminhada Gratidão. linda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por você existir. Sabe que eu te amo. Eu também te amo, Ju. Obrigada. Você é uma irmã aqui do meu coração. Tá? Somos reencontros, né? Muito obrigada por você existir. E por cumprir a sua missão aqui na Terra. Sim. Beijo. Beijo no seu coração. Te amo. Também. Obrigada, Obrigada. muito obrigada. E no quadro Dica de Dança de hoje, nós vamos falar sobre um dos movimentos mais tradicionais da nossa amada dança. É o redondo, né, gente? O redondo eu chamo de redondo médio, redondo horizontal. Nos movimentos horizontais, por ser um movimento circular, ele ajuda a movimentar energeticamente os nossos chakras inferiores e ajuda a alinhar também muito do que nós poderíamos deixar estacionado nessa região. Falando de energia, né, amor? Vocês sabem que eu adoro falar sobre isso. Bom, então, nós vamos pensar no seguinte. Esses dois ossinhos da espinha ilíaca, na parte do biquíni aqui, não é da espinha ilíaca antero-superior, né, o nome técnico. Eles ficam alinhados em todos os movimentos horizontais. Uma vez que eu tenha inclinação pélvica, o movimento deixa de criar essa linha, tá, horizontal. Então pensa comigo. Primeiro, eu vou trabalhar a rotação com distribuição lateral de peso e distribuição antero-posterior. Tronco fica no lugar, distribui o peso para a perna direita, para a perna esquerda. Distribui a linha antero-posterior
para poder sentir diferentes pontos de apoio nos pés. Vamos iniciar então o redondo ligando 4 pontos principais: lateral, à frente, lateral e atrás. Movimento mais lindo, gostoso de se fazer e um dos mais tradicionais que você em casa que nunca dançou pode começar agora. Lado, frente, lado, trás. Mantenha o tronco, a sua sustentação, arredonda para um lado, arredonda para o outro. Sempre que você fizer, como sugestão, sempre que fizer, por exemplo, 5 redondos para a direita, faça 5 para a esquerda, porque energeticamente nós nos alinhamos. Existe uma prática chamada terapia prânica, que ao longo dos exercícios da preparação, tem esse movimento aqui. E eu acho muito interessante porque nós temos exercícios para ativar o chakra da base e, nesse caso, para ativar os chakras inferiores, né, como o sexual, umbigo, plexo. Esse movimento circular aqui é muito importante para deixar o nosso corpo mais ativo, nossa mente mais criativa também. Então vamos pensar nesse movimento: lado, frente, lado, trás, lado, frente, lado e pro outro lado. Coluna sempre ereta, os pés apoiados firmes no chão. Você pode fazer esse movimento deslizando para as laterais também. Meia lua à frente, meia lua atrás. Meia lua à frente e pá. Um redondo inteiro mais meia lua. Meia lua à frente, trás, frente e pá. Marcando nos duns, né? Posso pegar os duns nas laterais. Dum e dum e dum e dum. E poderia pegar o dum em outros lugares também, mas o mais utilizado geralmente na lateral, tá? Marcando, por exemplo, 1, 2. Posso pegar um movimento, posso fazer ele menorzinho, porém para ser redondo médio, os ossinhos devem estar alinhados. Você pode fazer esse mesmo movimento sem oscilação de tronco, ou seja, com o meu peito aqui fixo, meu tronco fixo, ou eu posso fazer o mesmo movimento com oscilação de tronco. Então, no caso, ele aumenta, ele cresce e o tronco faz um contrabalanço. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, essa já é a progressão do movimento. Para iniciar, pensa comigo. A nível terapêutico, você pode fazer o seguinte: inspirar na meia-lua da frente, expirar na meia-lua de trás. Se você quiser trabalhar a dança em uma linha holística terapêutica. Inspira, expira. Faz lentinho. Se o movimento for menor, você inspira em um círculo, expira em outro. Então fica aqui, ó. Inspira, expira. E assim você passa a trabalhar o diafragma, o controle respiratório e também essa questão dos chakras inferiores. Vamos dançar um pouquinho o nosso lindo redondo. فينو حبيبي فينو قلبي الله يعينه على الهوى وطول البعاد غايب اغلى الحبايب وانا قلبي دايب وحبيبي زايد في العينات فينو حبيبي فينو قلبي الله يعينه على الهوى وطول البعاد غايب اغلى الحبايب وانا قلبي دايب وحبيبي زايد في العينات فينو اللي Obrigada por estar aqui conosco. Desejo que você seja muito feliz em todos os níveis, que você possa dançar e, acima de tudo, resgatar essa força sagrada que habita no seu coração. É isso que nós buscamos aqui no nosso núcleo e a proposta do programa Namastê é oferecer um caminho, um espaço, uma chave, uma luz para que cada um de nós encontre aquilo que já sabe, a sabedoria existente em nossa própria alma. Obrigada por estar aqui conosco. Eu tenho muita gratidão por ter a oportunidade de estar aqui nesse momento como representante da nossa dança. Isso é uma honra. Eu também estou em um grande processo de aprendizado, de melhora interior. Agradeço o seu carinho. Saiba que você está aqui comigo e eu estou aí com você. Muita luz, muita dança. Namastê.